26. Só que amanheceu com vontade de viver, glorifique a Deus. E aqueles que amanheceram com vontade de morrer, fiquem calados. Graças a Deus. Eu tenho dito que essa vontade, ela é determinante. Essa vontade faz toda a diferença na vida do ser. Deixa eu ler com você capítulo 26, versículos de número os 5 ou 6 primeiros versículos. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e as tuas sementes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos
alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Becérrala, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Onde só assenta. Eu quero falar nesta noite da igreja do Senhor. Eu estava conversando com alguém esta semana, e na conversa saiu a frase: cavando o seu próprio poço. E essa frase entrou no meu coração, e eu lembrei desse texto que relata a vida de Isaque, filho de Abraão, pai de Jacó. E parece que algumas coisas que aconteceram na vida de Abraão sucederam também na vida de Isaque. Deus chama o seu pai Abraão, o convida para que ele deixasse a sua terra, a sua parentela, saísse do meio de um povo que era idólatra, e Deus faz esse convite. E prontamente Abraão, que até então era Abrão, ele atende esse convite de Deus e sai, sem saber para onde, mas Deus iria conduzi-lo. E eu fico imaginando, pensando, porque enquanto Abraão estava na casa de seus pais, ele era sustentado, provido, mantido pelo seu pai, Terá. E agora ele tinha uma nova missão, ele tinha uma nova proposta de vida. Estaria agora vivendo longe de toda a sua parentela, convívio dos amigos, a sintonia que já tinha com a própria terra. E Deus já sai: eu vou te mostrar uma terra para onde você deve ir. E assim acontece. E os irmãos conhecem a história de Abraão, o pai da fé. Esse homem que foi desafiado por Deus para que ele sacrificasse o seu próprio filho. E ele também não pensa duas vezes. Ele pega seu filho Isaque, o qual nós queremos falar nesta noite, e vai sacrificá-lo. E no momento que ele desce o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus, vendo a sua atitude, a sua fé, a sua obediência a Deus, Deus dá um brado, o anjo brada e diz: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, agora eu te conheço. Mediante a tua fé, aparece um capítulo, e ali ele oferece, e a vida de Abraão continua. E Isaque, um filho desejado, esperado, um filho da promessa. E os dias se passam, Isaque se casa com Rebeca. Seu pai Abraão manda buscar uma mulher da sua parentela, porque não queria que Isaque tivesse envolvimento com uma mulher de outra tribo, de outra nação. E assim acontece. Isaque casa com Rebeca e os dias se passam. E aconteceu a primeira fome, como o próprio texto nos diz, na época de Abraão. E agora acontece também uma segunda fome no período, na época de Isaque. E quando chega essa fome, Isaque
ele pensa em ir para o Egito, descer para o Egito. Por que para o Egito? Porque o Egito na época era uma terra, uma nação próspera, uma nação que proporcionava o sustento, proporcionava a manutenção, e ali ele criava grandes expectativas. Ele achava que indo para o Egito a solução chegaria, ele teria essa resposta e supriria a sua necessidade. Nós podemos pegar, por exemplo, quando o SWAP há 3, 4, 5 anos estava aqui no auge, vinha famílias de todos os estados vinham para cá. Por quê? Porque aqui era um foco de sustentação, era um foco de provisão, tinha-se emprego a oferecer. Então, fazendo analogia, Isaac, querendo descer ao Egito, ele tinha essa expectativa. O Egito correspondia com a sua expectativa. Só que muitas vezes nós criamos uma expectativa, nós olhamos para um lado, para um lugar, precisando de uma resposta, e achamos que aquele lugar é a resposta que precisamos. Ou seja, tem a resposta que precisamos. E Deus intervém. Deus diz para Isaac: não vá para o Egito. Eu quero já abrir um parênteses nessa noite aqui. Eu não sei qual é o teu pensamento, a tua decisão, a tua escolha, a tua necessidade, mas em nome de Jesus, alguém está querendo decidir algo. E muitas vezes, ministrando, Deus nos dá uma revelação, nos dá uma inspiração, e por diversas vezes eu já disse: olha, faz o que você tem no coração. Esse desejo Deus está confirmando, é o que Deus quer. Mas nesta noite o Espírito Santo está me impulsionando a dizer a você: não tome essa decisão. Não vá para onde você está achando que terá a resposta. Ei! Deus está dizendo para você de uma forma clara nesta noite: não vá, não tome essa decisão. Não sei qual a decisão que você quer, não sei para onde você está querendo ir, qual foi o lugar que entrou no teu coração. Eu só quero dizer para você, em nome de Jesus: não vá, não tome. E Deus disse para Isaac: não vá, não tome essa decisão, não vá para o Egito, eu vou te mostrar um lugar. E Isaac vai para Gerar, uma cidade próspera, se não me foge, agora é a segunda cidade maior. E Isaac procura Abimeleque. Esse Abimeleque aqui não é um nome comum. Esse Abimeleque aqui é um título feito faraó. Tá? No povo dos filisteus, esse nome Abimeleque não era um nome feito Tavares, Givaldo, Nancy e tantos outros, que era um título. E ele procura e começa a conviver. E a atitude de Isaac, para suprir a sua necessidade, e quem estava com ele também, aí ele vai descavar, no caso, desentulhar alguns poços que os filisteus tinham entulhados. E ele começa a semear naquela terra. E diante da sua semeadura, Deus faz multiplicar. Em um ano, ele colhe 100 por um. O que quer dizer isso de uma forma mais clara? É você pegar uma espiga de milho, plantar, e no final do ano você ter 100. É você pegar um carro,
Vamos supor que se o carro se multiplicasse, fosse uma semente. Aí você semeava o carro, no final do ano você tinha 100. Se semeasse uma fazenda, no final do ano teria 100 fazendas. É a proporção. Foi a colheita que Isaac obteve. E Isaac começou a crescer. Gado, servos. E agora os filisteus, os pastores de Gerar, começaram a ter inveja de Isaac. Começaram a olhar esse cara, esse cara está ficando grandão aí, está enriquecendo, está prosperando, e ele chegou a um estágio, a um nível que está nos assustando. Se houver algum conflito, alguma contenda, nós seremos dominados por ele. Aí Abimeleque chega e convida Isaac: olha, sai daqui, cara, vai para um outro lugar, não dá para você ficar aqui. E o texto diz que Isaac vai para o vale de Gerar. Ele vai habitar agora no vale. E quando a gente relaciona a palavra, o termo vale, vale está relacionado a um lugar apertado, a prova, a dificuldade, algo que não é favorável. Mas o texto diz que Isaac, naquele lugar, ele encontra poço, ele encontra água. E na época a água, poço, era algo assim muito valioso. Imagina, o que é que vale mais no deserto? Um caminhão de ouro ou um caminhão de água? Um caminhão de água compra 10, 15, 20 caminhões de ouro. Eu estou dizendo isso para você ter ideia da importância da água. Por isso era tão importante. E Isaac vai para o vale de Gerar e ele encontra um poço. Mas vem os pastores de Gerar e diz: não, cara, esse poço aqui é nosso. E começa a contender. Mas o texto diz, quando você analisa a biografia de Isaac, Isaac era um homem manso, um homem tranquilão. Não era um Tavares da vida, temperamental, agressivo. Não, Isaac era tranquilão. E se você analisar a biografia dele, você vai identificar, você vai comprovar. E os pastores começaram a contender. Ele disse: não, deixa o curso aí, vamos avançar. Contenda é coisa de filisteus, não é de cristão. O crente não é para estar contendendo, porque a bênção estava, não era no lugar, a bênção estava em Isaac. A bênção que carregava era Isaac. Aonde ele chegasse, o lugar se tornava abençoado, próspero. Aonde ele colocasse os pés, não tem um adágio popular que diz assim: rapaz, aquele lugar ali não dá nada, não tem conversa que ter, parece que tem uma cabeça de jumento enterrado. Vocês já ouviram isso? Mas manda um crente abençoado com a promessa de Deus, ele vai nesse lugar e a cabeça de jumento que tiver sai. O lugar se torna abençoado. Sabe por quê? Porque a bênção está na pessoa. No caso, estava em Isaac. Ei, deixa eu dizer para você, a bênção está dentro de você. Tenha medo não. Tenha medo não. Você carrega a bênção, você carrega a promessa. Deixa contender os filisteus. Você não foi chamado para contender. Está contendendo por besteiras, por um poço. O que significa poço? Poço significa provisão, alimento, prosperidade. E às vezes você acha que vale a pena você estar brincando por
certas provisões, por certas prosperidades. Quem briga é quem não tem a bênção de Deus. Mas quem tem a bênção de Deus, deixa ele ficar, deixa ele levar. Parta para um outro lugar, que vai surgir novos postos. Você não precisa estar apegado, fixado ali. Viver debaixo de contendas. E dali Isaac sai. Eu acredito, isso eu imagino, que Isaac chama os seus pastores, os seus servos. Não, cara, tu já achou aí? Tá? Não, deixa para eles. Vamos seguir. Vamos seguir. E o texto diz que ele encontra um novo poço. Ele encontra um novo poço. E chegando nesse segundo poço, por nome, versículo 21, Sitna. O primeiro poço que ele encontra tinha o nome Ezeque, que no hebraico quer dizer contenda. Aí ele vai para esse segundo poço, versículo 21, e abriram outro poço e também brigaram sobre ele, e chamou seu nome Sitna. Sitna agora significa no hebraico acusação. Aí eles vêm já para esse segundo poço, e novamente os filisteus começam agora a acusá-los. E Isaac mais uma vez diz: cara, não dá, vamos seguir. Eu sei que a bênção está comigo. Foi Deus que me prometeu através do meu pai. Deixa eu prosseguir. Deixa ele continuar aí com esse segundo poço. Sitna, eu não posso viver bebendo de uma água sendo acusado. Eu não posso estar me mantendo sendo acusado. Nós poderíamos fazer uma aplicação aplausível nessa noite. Tem pessoas que têm o seu sustento, têm a sua provisão, mas sendo acusado diariamente. Um poço de forma ilícita, algo que conseguiu lhe dá até o sustento, lhe dá até a provisão, mas a mente está sendo acusada. Isso foi gerado de forma ilícita. Você quebrou alguns princípios para estar aí vivendo disso. Isso não é bom. Eita, será que Deus está alcançando alguém nessa noite, nessa esfera? Receber é até legal, mas é algo ilícito. O cão te acusando. Mas você não disse que é crente? Vivendo desse jeito, vivendo disso. E às vezes esse sustento, aparentemente ele é legal, aparentemente é confortável, mas quando se olha para dentro, você busca se encontrar com você mesmo, você não está legal. Que o Espírito Santo começa a mostrar. O Satanás ele acusa, mas o Espírito Santo ele mostra. Diz: olha, isso aí precisa rever, isso precisa ser analisado. Essa fonte aí, não vale a pena viver dessa fonte, viver debaixo de acusações. E Isaac sabia que não valia a pena, e ele continua, segue, e se depara com um novo poço. E esse poço agora, ele dá no versículo de número 22, e apartou-se dali e abriu outro poço, e não brigaram sobre ele, e chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos fez alargar o Senhor, e frutificaremos na terra. Reobote significa prosperidade, amplitude. E agora os pastores, todos que estavam com Isaac ali, vai dizer: não, agora está legal, ninguém vai mais nem contender, nem me acusar. Agora eu estou bem, estou aqui num belo poço, água boa, não tem mais agora o conflito dos filisteus. Eu estou numa situação favorável, maravilhosa. Quem é que não deseja? Tudo que o homem quer. Hoje as nossas gerações, a nossa geração e as gerações
se passar, e as que hão de vir, se Jesus não voltar. O homem trabalha para quê? O homem trabalha para ter o seu sustento, a sua vida, seus compromissos em dia, saúde. É esse o nosso objetivo aqui na Terra, um dos. Né? Você trabalha 30, 40 anos para quê? Para ter uma coisa, para ter uma casa, ter um carro para andar, roupas para cobrir o seu corpo, uma boa alimentação, uma família ajustada, filhos, netos. A nossa perspectiva é desse contexto. E Isaac agora estava dentro desse contexto. Filhos, água, servos, vacas, ovelhas, tudo em sua volta. Não tinha mais a acusação, as intrigas. Pelo contrário, quando ele está nesse contexto, né, ele diz: cara, está muito bom aqui, esse poço está me dando tudo, mas eu vou para um outro lugar. Aí ele segue, e nesse interim, nesse deslocamento, quem vai à procura de Isaac? Abimeleque, o rei dos filisteus. Procura Isaac. Eu vim conversar contigo. Levou com ele o conselheiro, o general do seu exército, procurando Isaac para conversar. E ao chegar encontra o Isaac. Isaac, ele é muito objetivo. Ele diz: por que vocês me procuram? Vocês me expulsaram, vocês me desprezaram. O que é que vocês querem ter comigo? Que conversa é que vocês querem comigo? Foi muito objetivo, Isaac. E eu tenho aprendido nesses últimos anos que a gente precisa, em muitas situações, ter o preto no branco. A gente não precisa ter medo de indagar certas situações. A gente muitas vezes se omite para não magoar A, B ou C. E às vezes a gente fica com um conflito que poderia ter uma solução e não tem, porque nós não somos diretos, sinceros, nós não falamos o que precisa ser falado. Como Isaac falou aqui para Abimeleque, o rei: diz: o que você quer comigo, cara? Você me expulsou de lá, você me perseguiu, os pontos que eu reabri de meus pais, você tomou tudo. O que você quer comigo? Qual é a conversa que você quer comigo? E às vezes a gente se encontra em algumas situações como essa e baixamos a cabeça, temos medo de confrontar a pessoa, temos medo de colocar a verdade na vista da pessoa. Ou você nunca viu isso? E às vezes a gente precisa ser honestos conosco mesmo. Precisa, não, cara, o que você quer? Aí o rei Abimeleque diz assim: não, Isaac, a gente percebeu que Deus é com você. Deus é com você, e a gente quer uma aliança. O rei já estava com medo, Abimeleque, porque Isaac cresceu a tal ponto que ameaçava se houvesse uma guerra de verdade entre eles. Ele disse: não, cara, Deus é com você, eu reconheço isso, e eu quero firmar uma aliança. Nós não iremos fazer mal a você como nunca fizemos. Olha, dando de bom moço. Dando de bom moço, pode dar o texto, capítulo 26, que você vai encontrar o rei Abimeleque dizendo essa situação para ele. Versículo 28. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, uma aliança, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam. Depois dessa reconciliação do rei Abimeleque com Isaac, Isaac poderia também ir além dos limites, mas não. Depois, quando ele fala tudo, pergunta qual o motivo, por que eles estão procurando Isaac, aí ele coloca e diz que Isaac, eles reconhecem que é o bendito do Senhor, que Deus está com ele, e sugere a aliança. Isaac aceita a aliança, porque o povo de Deus, ele não é contendeiro, ele é pacífico. Você, irmão, irmã, você não pode
Se você tem a possibilidade de gerar paz, por que gerar briga? Seguir a paz e a santificação, se é bom que o Senhor. Nós somos ensinados a optar pela paz. E ali Isaac opta. Isaac, tudo bem, vamos lá, vamos fazer um banquete aqui. E se deu uma festa, uma grande festa. E pela manhã, Abimeleque, ele parte em paz. E ali agora foi firmada uma aliança entre ambos. Nenhum poderia fazer mal um ao outro. E depois desse episódio, desse fato, Isaac, ele está em Beceba. E neste lugar ele encontra um outro poço que tem o nome Seba. Beceba, Ber significa poço, Seba significa juramento. Ou seja, ele se encontra agora no lugar onde Deus queria que ele estivesse, no lugar do juramento, no lugar da promessa. Isaac passou por todos esses poços pelo vale, mas você veja que nesse último poço Isaac tem a preocupação de edificar um altar. Não existe prosperidade, meus irmãos, sem altar. Altar significa relacionamento com Deus. Altar significa andar com Deus. Altar significa ser submisso a Deus. E agora, neste poço, Isaac não tem somente o poço, mas ele faz questão de edificar um altar e armar sua tenda ao lado do altar, próximo do altar. A nossa vida, ela tem de estar diariamente sendo alimentada pela relação entre o homem e Deus, Deus e o homem. O que eu quero dizer para você, nós podemos ter vários poços em nossas vidas, mas um poço sem altar vai faltar, vai ser insuficiente. Tem um poço, mas tem o altar. Tem um poço, mas tem a presença de Deus. Não abra mão. Muita gente estão sendo influenciadas ou alcançadas com uma prosperidade, com um materialismo a tal ponto que a presença de Deus, que a relação com Deus não é importante. Não tem importância na sua agenda. A sua agenda não tem espaço para Deus. Não permita que a sua prosperidade, que o seu trabalho, que a sua faculdade, que os seus estudos, nada venha a ocupar o lugar de Deus. Tem pessoas que chegam a dizer: eu estou trabalhando tanto que eu não consigo ir para a igreja. Tenha muito cuidado. Um dia, 2 dias, quem sabe até uma semana, mas se o teu trabalho está tirando você da presença de Deus, esse trabalho precisa ser reavaliado, precisa ser analisado. Nada nessa vida pode nos tirar da presença de Deus. Por isso que nesse último poço, Beceba, poço do juramento, lugar da promessa, é para este lugar que Deus quer conduzi-lo. E tenha cuidado, porque se você analisar essa trajetória de Isaac, ele poderia ter se atrapalhado em algum desses poços. Ele poderia ter ficado no primeiro da contenda, brigado, criado uma confusão e não ter saído de lá e não chegar ao lugar da promessa. Ele poderia ter ficado no poço da acusação. Não, aqui tá bom e tá legal e eu não vou sair daqui.
mas não iria conhecer o poço da promessa, o lugar da promessa. E ele poderia ficar com mais ênfase no poço Rehobote, onde estaria a prosperidade, a plenitude, o alargamento de bens. Ele poderia ficar, mas não ficou. Ele foi o lugar onde Deus estava o conduzindo. Deixe Deus te conduzir. Não permita que as aparências lhe tirem do propósito de Deus. Não permita que o prazer do olhar te tire do lugar que Deus quer que você esteja. Deus tem algo melhor para você. Eu quero entender que tem alguém aqui nessa noite que está habitando em um lugar, está tão preso, está tão agarrado a este lugar, que está esquecendo do lugar da promessa. E Deus veio falar para você nessa noite: eu tenho um lugar da promessa para você. Eu tenho um lugar melhor. Eu tenho um lugar melhor para você. Neste lugar terá altar. Neste lugar terá poço, terá água. Nesse lugar terá tenda, dormida, descanso. Ei, não permita que você seja tirado, roubado do lugar que Deus quer que você esteja. Vamos aprender com Isaac. Vamos ser perseverantes como Isaac. Não vamos desvanecer. Não vamos abrir mão. Não é porque um poço não deu certo, eu vou desistir. Quem sabe você está querendo desistir. Você não está querendo mais cavar poço. Cavar poço significa esforço, significa trabalho, significa determinação. Poço significa alimento, significa prosperidade, significa sustento. Ei, Deus quer que você tenha o seu próprio poço. Deus quer que você tenha o seu próprio poço. E para ter, vai ter que, não pode desistir. Tem pessoas que na primeira investida, no primeiro obstáculo, quer abrir mão, quer desistir. Você começa um projeto e o projeto não se concretiza na primeira investida, você diz: não vai dar certo, vamos abrir mão. Não persevera. Glória a Deus. Ei, você que abriu o primeiro poço, estava entulhado, você pode até dizer que é mais caro, até esse poço estava entulhado, cheio de lixo, cheio de terra. Eu tirei tudo, me esforcei, suei, investi tempo. E agora vem o outro, vem tomar, vem contender comigo. Eu sei que vem esse sentimento, somos humanos. Mas eu quero dizer para você, Deus tem coisa melhor. Aquele que quer tomar o poço é porque não tem a promessa. Todos aqueles que querem tomar o seu lugar é porque não tem a promessa. Você que está no lugar, você tem a promessa. Se alguém está enfrentando essa situação nos seus dias, alguém querendo tomar, contendendo com você, saiba, tenha essa consciência, essa convicção que tem outros poços para você. Deus tem algo melhor para você. Já notou que muitas vezes existem conflitos em famílias? É cada conflito querendo um querendo arrebentar o outro, tomar que o outro tem, não, isso é meu, a herança, tem de ir para a justiça, e indo ainda para a justiça de um rolo. Quem sabe você está envolvido num negócio desse? Entrega isso a Deus, deixa Deus jogar a causa. Você não foi chamado para contender, é porque nós estamos perdendo os princípios
os quais deveríamos ser forjados diariamente. Crente não contende. Crente entrega a Deus, e Deus, Ele peleja por nós. Sabe como é que você vai pelejar? Com esses seus dois joelhos que você tem. Começa a aprender a colocar esses joelhos no chão. Começa a colocar diante de Deus essa causa, essa problemática que você está enfrentando. Coloca debaixo desse joelho e diz: Senhor, vem cá, julga a minha causa. Deus ainda julga a causa de crente. Deus ainda julga a causa de crente. Creia, acredite, confie. E espere pela resposta na medida que você entregar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra tão simples possa encontrar espaço no teu coração. Que você possa viver durante essa semana e saber que a promessa está em você, com você. Nunca esqueça que a promessa está com você. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória ao Pai.